Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook, falarei um pouco sobre como praticar Stick Fight Do, né? A prática do Stick Fight Do é fundamentada no treinamento de técnicas de luta com o bastão, né? De técnicas e movimentos com o bastão, tá? Bom, existem muitos movimentos, o Stick Fight Do é complexo, né? Nas suas variações, nas suas diversidades em relação às técnicas, né? Então contém muitas técnicas diferentes e a prática dessas técnicas precisa ser orientada, né, de forma a serem praticadas num primeiro momento, numa primeira fase de treinamento, né? Se você está iniciando o Stick Fight Do, você deve praticar as técnicas de maneira individual, né? Ou seja, você pratica uma técnica por vez, isso para cada nível, né? Então as técnicas são agrupadas, né? São divididas em níveis, vai do nível 1 ao nível 10, né? Então do nível 1 ao nível 10, nós temos os níveis básicos do Stick Fight Do, e após o nível 10, o treino do Stick Fight Do ele tem uma continuidade, mas sendo direcionado para uma complexidade maior de técnicas. São técnicas mais difíceis, então, a partir do nível 10. Tá? Bem, o ideal, se você é iniciante no Stick Fight Do, é que você pratique num determinado nível. Né? Se você for iniciante, você obviamente estará começando no nível 1. Então, o ideal é que você pratique uma técnica por vez, né, do mesmo nível. Tá? Então, se você está no nível 1, você pratica a técnica 1, a técnica 2, a 3, a 4 e assim sucessivamente, até você conseguir treinar as 10 técnicas do nível 1, no caso, esse é um exemplo que eu estou dando. Tá? E depois que você atingir um nível razoável de habilidade em cada uma dessas técnicas, ou seja, praticando-as de forma individual, né, cada técnica, uma técnica por vez, você então entrará numa segunda etapa de treinamento, que seria o agrupamento de técnicas, né? Então você vai agrupar cada uma dessas técnicas, vamos dizer assim, você pode agrupar de duas em duas, de três em três, né? Isso vai depender das habilidades e do desenvolvimento de cada praticante, né? Então você pode agrupar duas técnicas e praticar somente aquelas duas técnicas, né? Então você pode agrupar três técnicas e praticar somente três técnicas. Então, na verdade, você terá que ficar focado, né, no determinado grupo de técnicas durante um determinado período, até que você fique apto, né, naquelas técnicas. Né? Mas como que eu agrupo essas técnicas? Essa é a questão. Quando você treina uma técnica de forma individual, você treina, você se concentra naqueles movimentos e repete aqueles movimentos uma quantidade de vezes. Né? Agora, quando você agrupar técnicas, né, vamos supor que eu escolha, vamos supor um exemplo que eu escolha então duas técnicas do nível 1 para treinar, né, como que eu treino essas duas técnicas? Né? O ideal é que você treine essas técnicas de forma randômica, significa de forma aleatória, né, de que você não faça uma sequência, um sequenciamento, né, ao treinar um grupo de técnicas. Então, se eu tiver a técnica 1, a técnica 2 e a técnica 3, vamos supor, de um determinado nível, né, e eu queira treinar essas três técnicas de forma agrupada, o ideal é que eu não treine primeiro a 1, depois a 2 e depois a 3. O ideal é que eu pratique da seguinte maneira. Considerando que eu tenho três técnicas a serem treinadas, o ideal é que eu pratique de forma randômica, ou seja, vamos supor, quando eu estiver treinando, né, o ideal é que eu execute a técnica 3 e depois execute a técnica 1, depois execute a 3 novamente, depois execute a técnica 2, depois eu execute a 3, depois execute a 1, ou seja, o ideal é que não se mantenha um sequenciamento, né, dentro de um determinado grupo de técnicas escolhida. Né? Então, se eu escolhi um grupo de técnicas, o ideal é que eu treine de forma aleatória, randômica, esse grupo de técnicas que eu selecionei para o meu treinamento. Tá? Então, se eu tenho a técnica 1, voltando nesse exemplo novamente que eu citei, se eu tenho a técnica 1, 2 e 3, o ideal é que eu não faça o seguinte treinamento, olha, treinar primeiro a 1, depois a 2 e depois a 3. Né? O ideal, então, é que dentro de um grupo de técnicas, eu pratique de forma aleatória,
randomicamente essas técnicas, tá? Então eu não devo fazer primeiro uma, depois a outra e depois a outra. Eu devo fazer uma e outra, uma e outra, uma e outra, ou seja, alternando as técnicas. Tá? Então você fica alternando técnicas dentro de um grupo que você escolheu para praticar, tá? Dentro de um agrupamento de técnicas, ok? Bom, esse agrupamento de técnicas, numa terceira etapa, né, de treinamento do Stick Fight Do, esse agrupamento ele deve ser variado, né, e quantificado. Então, não é porque você treinou 3 técnicas, né, você selecionou 3 técnicas e praticou aquelas 3 técnicas, que você deverá praticar depois, né, numa próxima etapa, outras 3 técnicas. Não, você pode variar também a quantidade de técnicas a serem praticadas num mesmo grupo selecionado. Então, eu posso praticar um grupo com 3 técnicas, depois eu posso fazer um novo agrupamento de técnicas e treinar 5 técnicas, né? Lembrando que dentro de um agrupamento eu devo praticar as técnicas de forma, como eu já disse, alternada e randômica, aleatória, não seguindo um sequenciamento lógico nesta prática, tá? Então, reforçando, né, isso tudo que eu acabei de falar. Então, ao treinar o Stick Fight Do, tá, você deve começar as técnicas de um mesmo nível, você deve começar praticando cada uma das técnicas de forma individual, até que você conheça todas as técnicas do mesmo nível, né? Lembrando que cada nível do Stick Fight Do contém, por padrão, 10 técnicas a serem praticadas, tá? Um total de 10 técnicas por nível, né? Então, no mesmo nível, voltando lá, você seleciona, você começa a treinar cada técnica individualmente, né? Depois que você conhecer as 10 técnicas e alcançar um nível razoável de habilidade em cada uma delas, você poderá então começar a agrupá-las, né? Você escolherá algumas técnicas, relembrando também que a quantidade de técnicas de um mesmo grupo, de um mesmo agrupamento, pode ser variada também, isso vai depender de cada praticante. E aí você vai fazer o que então? Você vai treinar durante um determinado período, né? Durante um tempo, que também é relativo a cada praticante, essas técnicas que você escolheu, tá? Esse grupo de técnicas aí de um mesmo nível. Quando você alcançar um nível razoável de habilidade também, né, no grupo que você escolheu de técnicas para praticar, então você poderá escolher um novo grupo dentro deste mesmo nível, né, fará um novo agrupamento de técnicas e reiniciará o treinamento com esse novo agrupamento de técnicas, novamente até atingir, né, um determinado nível de habilidade em cada uma dessas técnicas escolhidas aí. Tá certo? Então, observe que esse ciclo de treinamento ele é repetitivo, né? Então, você treina técnicas individuais de um nível, você agrupa técnicas para praticar um determinado grupo de técnicas de forma randômica e alternada, e depois você muda esse grupo, né? E continua o treinamento, segue o treinamento com um novo agrupamento. Então, você deve executar esse ciclo, repetir esse ciclo de treinamento até quando? Né? Essa é a questão. Então, até quando? Né? Qual é o limite? Até quando você deve ficar treinando técnicas individuais de um mesmo nível e agrupando e treinando essas técnicas de forma agrupada? Né? Bom, você deverá fazer isso até que você seja capaz de executar todas as técnicas de um mesmo nível, né? Agrupadas, ou seja, até que você consiga agrupar 10 técnicas e consiga executar com certa habilidade, com uma habilidade considerável, né, e velocidade também, todas essas 10 técnicas de um mesmo nível. Tá? De que maneira? Também, volto a reforçar, não de forma sequencial, né, de forma randômica, aleatória. Então, se eu conseguir atingir um nível de habilidade onde eu consiga executar alternadamente as 10 técnicas, todas as 10 técnicas de um mesmo nível, né, do Stick Fight Do, eu conseguirei, eu estaria apto então, né, a passar para o próximo nível. Então, se eu conseguir praticar com certa habilidade as 10 técnicas de um mesmo nível, eu poderia me considerar apto, né, a passar a um próximo nível do meu treinamento. Então, se você começou no nível 1 e você conseguiu praticar, né, de forma randômica, alternada, todas as técnicas, você conseguiu executar todas as técnicas, né, com certa habilidade de um mesmo nível, ou seja, as 10 técnicas de um mesmo nível, né, você estará apto, então, a passar para o próximo nível de treinamento. Você estava no nível 1, poderia, então, enfim, iniciar a prática do nível 2,
com novas técnicas, tá certo? Agora, quero também destacar aqui, quero também chamar a atenção para o seguinte fator, para o seguinte fator, né? São muitas técnicas, o Stick Fight Do contém muitas técnicas, e por conter, por uma certa complexidade, né? É claro que o praticante de Stick Fight Do não conseguirá nunca dominar todas as técnicas do Stick Fight Do num mesmo período de treinamento, tá? Isso por quê? Porque é natural que o praticante esqueça algumas técnicas, né, com o passar do tempo. Logicamente, a única maneira de você se manter apto em todas as técnicas seria o quê? Treinar todas as técnicas sempre, né? Sempre treinar, sempre praticar todas. Isso não é possível, porque o Stick Fight Do é muito complexo, contém muitas técnicas. Então, em algum momento, o praticante sempre se esquecerá de alguma das técnicas que já foram praticadas, tá? Então, qual é o ciclo de treinamento, né? Então aí fica a questão, qual será o ciclo de treinamento para um praticante avançado de Stick Fight Do, né? Ou para um professor, para um instrutor que já praticou praticamente todas as técnicas do nível básico, né? Nível 1, que praticou todas as técnicas do nível 1 ao nível 10. Qual será então a continuidade do treinamento? Como deverá seguir o ciclo de treinamento, né, para este praticante? Ou para um instrutor, para alguém que já tenha, né, uma formação aí razoável de treinamento no Stick Fight Do. Bom, a minha recomendação é a seguinte, que se faça, nesse caso, ciclos de treinamentos, né, continue se fazendo esses ciclos de treinamento, né, e que se considere períodos de treinamento. Então, vamos dizer que a prática, nesse caso, ele passa a ser orientada, né, a períodos selecionados de treinamento. O que significa isso? O praticante de Stick Fight Do, né, ele sempre selecionará um grupo de técnicas para praticar durante um determinado momento, durante um determinado período da sua vida, né? E em algum momento ele esquecerá algumas técnicas e se concentrará em outras. Então não é possível, repito, não é possível se concentrar em todas as técnicas do Stick Fight Do durante um determinado momento da vida, vamos dizer assim. Tá? Então durante a vida do praticante de Stick Fight Do, ele terá que escolher determinados grupos de técnicas e praticar somente aquele grupo de técnicas durante um tempo. E depois ele fará o quê? Ele alternará, novamente, mudará o grupo de técnicas. Então ele ficará sempre trocando esse grupo de técnicas, esse agrupamento. Mas o que importa então, né, aí fica o quê? O que nós percebemos? Que o que importa é o momento. Né? Você sempre, num determinado momento, estará praticando um determinado grupo de técnicas, ok? Agora, existe um detalhe importante. É claro que existe um fator, existe um benefício nesse tipo de treinamento. Tá? Então, mesmo que o praticante nunca seja capaz de se relembrar, né, de se lembrar de todas as técnicas, de praticar todas as técnicas num determinado momento, porque são muitas, devido à complexidade do Stick Fight Do, né, obviamente ele obterá sim um benefício em praticar muitas técnicas, mesmo que sejam em momentos diferentes. Né? Então, o benefício de se alternar de técnicas, de ficar variando agrupamentos de técnicas durante a vida de treinamento, né, tem o benefício de que as habilidades desenvolvidas, né, as habilidades adquiridas, serão sempre maiores quanto maiores forem a quantidade de técnicas praticadas, mesmo que essas técnicas sejam alternadas. Tá? Por quê? Porque pela complexidade de movimentos, né, o corpo e a mente do praticante de Stick Fight Do, com certeza terá um dinamismo muito maior justamente pela variedade de técnicas. Tá? Então essa variedade leva ao cérebro, né, e ao corpo a terem uma cinética, né, e uma psicomotricidade muito grande, também sem falar no desenvolvimento de habilidades cognitivas como memória, concentração, atenção, raciocínio rápido, né, e outras habilidades mais. Então o benefício realmente é interessante. Então quanto mais, então, qual que é a lógica, né, então, de treinamento do Stick Fight Do, né? Quanto mais você treina e mais diversificado, né, é o seu treinamento em relação à diversidade de técnicas, né, e as técnicas que você escolher para praticar num determinado momento da sua vida, né? Quanto maior for então essa quantidade de técnicas, essa variação, maior será
o benefício obtido. Maiores serão as habilidades, maior será a quantidade de habilidades que você desenvolverá durante a prática. Tá? Então não há limite, na verdade, para o desenvolvimento de habilidades no Stick Fight Do. Tá bom? Então é isso que eu queria falar. Né? Então ficou claro, né, esse audiobook. Né? Esse audiobook, então, a intenção dele é passar o quê? A ideia de como se deve praticar o Stick Fight Do. Então, como praticar o Stick Fight Do. Certo? Muito obrigado e até a próxima aula, no caso, tá? Porque esse é um audiobook. Então, muito obrigado e até a próxima.